Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Bom dia a todos. Hoje, 18 de outubro, festa de São Lucas. A primeira leitura de hoje, São Paulo, na segunda carta dele a Timóteo, ele vai nos mostrar que na sua caminhada alguns daqueles que estavam com ele seguiram outros caminhos, foram evangelizar por outras praças. E ele vai nos dizer que Deus nunca o deixou sozinho. Deus deu sempre força. E São Paulo nos ensina que nunca estamos sozinhos quando temos Deus como a fortaleza da nossa caminhada, da nossa vida. É Deus quem vai nos sustentando no nosso dia a dia. Por mais que outros seguiram outros caminhos, foram evangelizar em outras localidades, São Lucas ele fala que esteve com ele, outros partiram, mas todos eles foram seguidos por essa graça e pela força de Deus, assim como o próprio São Paulo vai dizer que Deus nunca o faltou. Essa graça, a presença, a força de Deus nunca falta na nossa vida quando nós confiamos em Deus. E assim o Evangelho de hoje nos traz o mandato missionário. Jesus que escolhe os seus discípulos, e ali nós temos o mandato missionário. Ele vai dizer para que se vá despojado, não leveis sacola, não leveis 2 sandálias, apenas um cajado, uma sandália, ide pelo caminho. Então Jesus vai nos mostrar que anunciar a palavra de Deus requer de cada um de nós o despojamento, o despojamento daquilo que possa nos trazer uma roupagem diferente do que seja a roupagem da graça e da bondade de Deus. Anunciar o Evangelho de Deus requer de cada um de nós que nós estejamos efetivamente comprometidos com esse ato em Deus. Requer que nós não estejamos preocupados com o que é material, o materialismo. Ele requer, sobretudo, que nós sejamos puros, abertos, inteiramente despojados para seguirmos Jesus Cristo. Assim como São Lucas, que seguiu a Jesus, um homem que muda totalmente a sua vida quando escuta a palavra de Deus, a transforma e transmitiu a cada um de nós a palavra de Deus através dos Atos dos Apóstolos, onde ele nos narra os primeiros passos da igreja que nascia após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a ascensão do Senhor aos céus, e vai nos mostrar essa igreja que nascia. Assim também todos nós, como batizados, temos o dever de estarmos sempre fortalecidos por essa graça de Deus que nos acompanha, caminharmos com esse Deus no nosso dia a dia, no anúncio do Evangelho, e sermos despojados. Porque quando nós os despojamos, quando nós os tornamos pobres, como nos diz São Paulo, é que nós os tornamos ricos, e que nós os enriquecemos da graça e da bondade de Deus. A todos, um bom dia de enriquecimento pela graça e bondade de Deus, e que o Senhor seja a nossa força e a nossa caminhada nesse dia. A todos um bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.